Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a semana fazendo a correção das atividades e encerrando o capítulo 3, tá bom? Vamos do nosso livro de língua portuguesa. Vamos fazer aí a correção das atividades sobre encontros vocálicos, né? Nós já tivemos uma aula sobre encontro vocálico e desencontro de vogais. E também vamos fazer o encerramento do capítulo 3 de língua portuguesa, página 134 até a página 139, ok? Peço que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem a correção. Vamos lá? Bem, página 133 e página 134 e 135 nós temos as atividades sobre encontro e desencontro vocálico. Vamos lá? Vamos fazer a leitura do texto inicial e depois passamos para a correção das atividades. O tênis novo do sapo. O sapo estava assistindo a TV uma tarde quando viu um comercial de tênis próprios para andar de skate. O sujeito do comercial calçava o tênis e fazia um 360 kickflip no meio-fio, um fake ollie por cima de uma lixeira e um nose grind virado para o pôr do sol. O sapo foi correndo comprar o tênis, calçou, amarrou e subiu no skate. Tentou o 360 kickflip e se deu mal. Tentou o fake ollie e se esborrachou na lixeira. Tentou o nose grind e deu com a cara no chão. O gato veio a toda em seu skate e ajudou a se levantar. Que tênis legal, cara, disse o gato. Valeu, disse o sapo. Moral: todo mundo sabe que sapos não andam de skate, mas o que é mais triste é que eles acreditam em tudo que passa na TV, tudo que vem na TV. Um texto, né, de John E. Lane. Sapos não andam de skate. Novas fábulas. Opa, vamos voltar aqui. Vamos agora fazer a correção das nossas atividades. 1. No gênero textual fábula, alguns personagens apresentam condutas inadequadas, as quais devem ser reprimidas e modificadas. O alerta para tal modificação ocorre na moral. De acordo com o texto, o tênis novo do sapo e sua moral, marque a opção incorreta. Vamos marcar aí a opção incorreta, ok? O sapo deixa-se levar pela influência da TV e não pela necessidade de possuir um tênis. Ocorre justamente isso, né? Eles acreditaram no que viram lá na TV, ele acreditou, né, no que viu na TV, comprou o tênis e viu que não bastava o tênis para ele fazer as manobras lá de skate. B. O objetivo do comercial é fazer as pessoas acreditarem que a simples aquisição do tênis as tornará tão eficientes no manejo com o skate quanto o sujeito do vídeo, levando-as à compra. Foi justamente isso que ocorreu, né? O sapo pensou que o fato de comprar o tênis ele já conseguiria fazer aquelas manobras, mas não foi bem assim. Então a B também está correta, nós temos que achar a incorreta. C. No último diálogo entre o gato e o sapo, percebe-se nitidamente que o objetivo deste foi alcançado: fazer com que todas as pessoas notassem o belo tênis que adquirira, no caso. Sim, a resposta também está correta. O gato, né, veio e falou: que legal esse tênis, cara. Aí ele: valeu, disse o sapo. Apesar de ele ter caído e ter se esborrachado, ele estava satisfeito. D. Por meio da moral da fábula, depreende-se que o sapo teve uma postura ingênua em relação ao que foi veiculado no comercial. Sim, ele acreditou que se comprasse o tênis, ele conseguiria fazer aquelas manobras de skate. Letra E. O tênis para o sapo é símbolo de uma tendência comportamental que ele deseja para a sua vida? Não, peraí, não é bem assim não. Ele queria o tênis para ele conseguir fazer aquelas manobras de skate, porque ele pensou que o fato de ter o tênis seria suficiente. Então, a incorreta é a letra E. 2.
O espaço onde se passa a narrativa não aparece claramente no texto, mas podemos deduzir que os fatos aconteceram onde? Vamos lá. Primeiro numa escola, depois numa loja e por último na floresta. Primeiro ele viu na TV, né? Depois ele comprou o tênis e ele foi andar de skate, né? Qual que é a lógica? Será que ele viu na TV na escola? Não, né? Primeiro na floresta, depois numa casa e por último na casa do gato? Também não. C, primeiro numa casa, já é coerente, ele viu na TV. Depois numa loja, ele comprou o tênis numa loja, então também está, até agora está tudo bem. E por último na rua, e ele foi usar o tênis e andar de skate na rua. Correto? A C é a nossa questão. Vamos observar aí as outras. D, primeiro na casa do sapo, depois na casa do gato, não, aí já ficou, é incoerente. E por último na casa do sujeito do comercial, também não. Primeiro numa loja, não foi primeiro numa loja que ele viu, né, em casa primeiro, depois que ele foi na loja, depois na casa do gato e por último na rua. Então, 2, questão correta, C. 3. O gato veio a toda em seu skate e o ajudou a se levantar. A atitude do gato demonstra o quê? O ajudar o sapo a se levantar. Indiferença, sinceridade, hipocrisia, inveja ou solidariedade? Ele foi solidário, ele ajudou o sapo, né? Então, 3, letra E, solidariedade. 4. Na oração, valeu, disse o sapo, a palavra sublinhada deve ser entendida como valeu. Ele disse, o gato foi e comentou sobre o tênis, ele valeu. Isso é o mesmo que quê? Tchau, obrigado, as ordens, não tem de quê, ou adorei? Obrigado, né? Quando a gente fala valeu, é obrigado. Se o seu colega vai te dar um pirulito, você fala valeu, é o mesmo que obrigado. 5. O fato de o sujeito do comercial saber realizar as manobras radicais com o skate e o sapo não estabelece entre eles uma relação de... Então vamos lá. O sujeito do comercial sabe realizar as manobras, o sapo não sabe, né? Então, isso estabelece uma relação de quê? Simetria? Não. Exclusão? Está marcado que sim. Identificação, inclusão e analogia. Tanto A, C, D e E não correspondem por quê? Não houve ali uma simetria, uma identificação, uma sintonia entre eles, né? No caso, foi uma exclusão. Por quê? Não é porque o rapaz lá, o garoto, o cara do comercial, saber realizar aquela manobra e apresentar o tênis como sendo ali o motivo dele conseguir realizar aquelas manobras, não é porque isso ocorreu que o sapo, ao comprar o tênis, seria incluso naquela realidade. Não, no caso foi o contrário, foi exclusão, tá bom? Então, 5, a resposta correta é a B, exclusão. 6. Analise as alternativas a seguir e assinale apenas a verdadeira. A. Sujeito de tongo nasal. Agora vamos lá para o que a gente aprendeu, né, dos encontros vocálicos. Sujeito, aqui eu tenho um ditongo nasal. Vamos lembrar, nós temos os ditongos orais e os nasais. B, viu, é um hiato. C, fazia, ditongo oral. Meio, ditongo, e esborrachou, ditongo oral crescente. Vamos lá. A gabarito nos traz que a correta é a C, né? Fazia, nós temos um ditongo oral. Agora aqui, a sujeito, nós temos aqui um ditongo oral também, não nasal. Sujeito, ok? Vamos lembrar lá dos nasais? An, em, in. Viu, hiato. Não é um hiato, é um ditongo, tá bom? Nós temos aí a semivogal e a vogal numa sílaba só, tá bom? Viu, no caso, é monossílaba. Então, não há hiato. Meio, tritongo, meio
É um tritongo? Não, gente, nós temos aí a separação das sílabas. Meio, ok? Então, não há tritongo, não estão na mesma sílaba os três sons vocálicos. No caso, tritongo é formado por 2 semivogais e uma vogal. Letra E, esborrachou, ditongo oral crescente. Nós temos primeiro, a crescente é quando a gente tem primeiro uma semivogal e depois uma vogal, que é o contrário daqui. Primeiro tem a vogal O, depois a semivogal U. Então, é decrescente. Então, a correta é a C. 7. Sobre a palavra lixeira, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Lixeira é polissílaba, possui um ditongo, possui um hiato, possui 2 sílabas e é oxítona. Vamos lá, nós temos a palavra lixeira. Vamos primeiro dividi-la em sílabas. Deixa eu trocar aqui o caneta. Li, nós temos uma vogal. Será que uma sílaba? Será que eu vou conseguir escrever aqui? Vamos lá. Li. Ai, gente, tá muito feio, né? Mas vamos lá, vou tentar. Chei. Chei é uma nova sílaba. Li. Che. Ra é a nossa próxima sílaba. Gente, não tá bom não, mas já dá pra entender, né? Porque aqui, se eu for tentar separar aqui, eu vou passar em cima das letrinhas. Tá bom, dividimos. Temos 3 sílabas. Lixeira. Já excluímos a primeira, então. A primeira tá falando que é uma palavra polissílaba. Polissílaba é quando nós temos 4 ou mais sílabas. Aqui, no caso, são só 3. Então, a 1 tá excluída. B, possui um ditongo. Ela está marcada como correta, porque aqui nós temos um ditongo. Lixeira. Uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Vogal E, semivogal I, numa sílaba só. Então, nós temos um ditongo decrescente. Primeiro eu tenho a vogal e depois a semivogal. Então, a correta é a B. Possui um hiato? Não, nós não temos 2 vogais juntas que ficam em sílabas separadas. Tem 2 sílabas também? Não, temos 3 sílabas. E é oxítona, lixeira. Nós temos uma palavra aí, paroxítona e não oxítona. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Lembra? Oxítona, a última mais forte, paroxítona a penúltima e proparoxítona a antepenúltima. Aqui é a penúltima, então a palavra paroxítona. 7, a correta, letra B, porque possui um ditongo aqui. Passemos para a próxima. Agora, vamos para o encerramento do capítulo 3, tá bom? Vamos fazer aí a leitura das questões, dos textos e então a correção das atividades. Vamos lá. Quero que vocês observem na página 136, né, que aqui nesse quadrinho verde aqui tem a estrutura da notícia. Nós vamos fazer aí agora vamos fazer a leitura aqui de uma notícia e ela está estruturada, a notícia é um gênero textual que possui uma estrutura definida. E aqui nós temos detalhadamente o que é essa estrutura, tá bom? Vocês leiam, entendam aí, observando direitinho, mas eu não vou me aprofundar agora neste quadrinho, porque mais à frente nós teremos uma aula mais sobre esse gênero textual, tá bom? Mas no momento eu quero que vocês façam sim a leitura para entender melhor aqui este texto. Aqui nós temos manchete, aqui está explicando o que é uma manchete, linha fina, nós temos aqui a linha fina, o lead e o corpo do texto, tá bom? Aqui nós temos os dados, né, a origem do texto e tal. Vamos lá. Questão 1. Neste capítulo, conhecemos mais um gênero textual marcado pela predominância do tipo textual narrativo, as lendas. Como vimos, uma das características temáticas mais marcantes das lendas é a ocorrência de um fato sobrenatural.
isto é, um acontecimento fantasioso, como a transformação das lágrimas da Índia Potira em diamantes. Nas lendas, portanto, o real e a fantasia se misturam. Podemos perceber essa mistura em diferentes situações comunicativas, nas quais o teor mágico parece se tornar real. Pensando nisso, leia a notícia a seguir publicada no site do jornal O Globo, analisando especialmente o emprego da palavra lenda na manchete. Morre lenda da NASA, o astronauta pioneiro que foi 2 vezes à Lua. Nós temos aqui, né, manchete e a palavrinha lenda. John Young tinha 87 anos e era conhecido pelas tiradas bem-humoradas. Washington morreu na noite de sexta-feira o astronauta americano John Young, o único a ir ao espaço a bordo de aeronaves de 3 programas, Gemini, Apollo e Space Shuttle. Ele caminhou e dançou na Lua por 2 vezes. Era considerado uma lenda e muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas. Ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos, 42 dos quais dedicados à sua carreira na NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. A NASA confirmou a morte de Young pelo Twitter neste sábado. Estamos tristes com a perda do astronauta John Young, que tinha 87 anos. Young voou 2 vezes para a Lua, andou em superfície e voou na primeira missão do Space Shuttle. Ele foi ao espaço 6 vezes nos programas Gemini, Apollo e Space Shuttle. Nós temos aqui uma imagem, né, de abril de 1972, disponibilizada pela NASA, onde o astronauta caminha pela Lua durante a missão Apollo 16. A agência divulgou uma declaração do seu presidente, Robert Lightfoot, em memória do astronauta, descrevendo-o como um pioneiro, alguém que sempre esteve na vanguarda da exploração espacial humana. Hoje, a NASA e o mundo perderam um pioneiro. A longa carreira do astronauta John Young abrangeu 3 gerações de voo espacial, destacou a nota oficial. John foi um desses grupos de primeiros pioneiros espaciais, cuja bravura e compromisso provocaram as primeiras grandes conquistas do nosso país no espaço. Mas não contente com isso, suas contribuições práticas continuaram muito depois do último de seus 6 voos espaciais. Um recorde mundial no momento de sua aposentadoria do cockpit. Continuou o texto. O comunicado finaliza definindo Young como o astronauta dos astronautas. John Young estava na vanguarda da exploração espacial humana com seu equilíbrio, talento e tenacidade. Ele era de todos os modos o astronauta do astronauta. Vamos sentir falta dele, escreveu o presidente da NASA. Vamos lá. Só lembrando a vocês, gente, já falei isso algumas vezes e torno a mencionar. Sempre quando vocês encontram no meio do texto de vocês essas palavrinhas em roxo, assim, ó, nós temos o dicionário, né, o significado delas ao lado, tá bom? Observem bem isso. Caso não entendam a palavra e não tem dicionáriozinho do lado, ou tem dicionário, mas não tem a palavra, pegue o seu dicionário e pesquise, tá bom? Ou se não, pela internet, mas é bom procurar no dicionário, aprender a manusear o dicionário. Vamos lá. Vamos voltar aqui. A questão 1 falava para nós observarmos a notícia e ver aqui esse uso aqui da palavrinha lenda, porque nós aprendemos que lenda é um gênero textual, um gênero literário, em que trata de histórias que misturam o real e o fantasioso para explicar a origem de alguma coisa, né? Que
A lenda é um reflexo do folclore, da identidade sociocultural de um povo e tal. Mas aqui, lenda da NASA, morre lenda da NASA, o astronauta. O astronauta, lenda aí não está se referindo ao gênero textual, e sim ao astronauta. E por que lenda? Por que será que utilizamos aí a palavra lenda para se referir ao astronauta? Este astronauta, ele fez algo que marcou muito, né? Algo extraordinário, né? Ele foi o pioneiro, ele pisou na Lua por 3 vezes, ele participou de 3 programas, então ele foi alguém muito importante, alguém lendário, alguém que marcou, né? A gente ouve muito hoje em dia, né? O mitou. Nossa, você mitou, quando alguém faz algo extraordinário. E é justamente essa a intenção ali de utilizar o lenda para se referir ao astronauta, né? Ele foi uma lenda, alguém que fez algo extraordinário, alguém que marcou a história, tá bom? Então, é com esse olhar que nós devemos olhar aí, observar essa palavrinha, a utilização dessa palavrinha aqui, ok? Vamos agora para 2. A manchete de uma notícia deve ser criada tendo em vista 2 objetivos principais. 1. Resumir o conteúdo da notícia. E 2. Chamar a atenção do interlocutor. Então, a manchete, que é aquele título principal, né, aquele maior, ele tem que resumir o conteúdo da notícia e chamar a atenção do interlocutor. Para atingir esse propósito, o jornalista pode utilizar diversos recursos comunicativos. Entre esses recursos, destaca-se a seleção vocabular, que consiste basicamente na escolha das palavras mais adequadas para se atingir o objetivo comunicativo. Sabendo disso, responda as questões abaixo. Por que o jornalista escolheu a palavra lenda para construir a manchete da notícia? Bem, ele queria chamar a atenção, né? Porque a manchete, ela precisa chamar a atenção do interlocutor. E ele quis também engrandecer ali o astronauta, né? Os feitos dele. Então, ele utilizou a palavra lenda justamente para isso, né? O gabarito vai dizer o seguinte: porque, como remete ao sobrenatural, a palavra lenda resume os grandes feitos do astronauta e atrai a atenção do leitor. Então, ele utiliza ali lenda para poder chamar a atenção do leitor, para ver, peraí, que lenda, então o que ele fez, né? Vamos lá, B. Por que o astronauta é identificado na manchete como uma lenda? Porque ele fez algo extraordinário. E o que foi esse extraordinário? Ele foi à Lua, né? Ele foi 2 vezes à Lua. Ele participou de 3 programas espaciais, mas ele foi à Lua 2 vezes, corrigindo o que eu disse há pouco, né? Ele foi à Lua 2 vezes. C. Por que a palavra lenda foi empregada entre aspas? Vamos lá. As aspas empregadas na manchete têm a finalidade de indicar um emprego diferente do habitual da palavra lenda, pois nesse caso trata-se de um personagem real que, apesar disso, realizou grandes feitos. Na lenda nós temos personagens, né, que são fictícios e que fazem grandes feitos, algo sobrenatural. Aqui, na verdade, ele é alguém real, alguém que existiu, mas que fez esses feitos extraordinários. Por isso que, ao utilizar lenda ali num novo contexto, numa nova situação, utilizou-se as aspas, ok? D. Cite ao menos 4 personagens reais que você identifica como lendas. Explique por quê. Uma resposta pessoal, né? Vocês vão pensar aí em quais personagens reais, quais ícones vocês identificam como lendas, que fizeram feitos extraordinários, ok? Temos aí vários. Eu não vou falar porque eu não quero influenciar, tá bom? É resposta pessoal, pode ser algum jogador de futebol, alguém que teve algum feito aí na ciência, tá bom?
Então, você vai citar 4 personagens, 4 lendas, tá bom? E tem que explicar o porquê. 3. Leia com atenção os trechos do lead reproduzidos a seguir. Lead é o primeiro parágrafo da notícia, tá bom? 1. Morreu na noite de sexta-feira o astronauta americano John Young. 2. O único a ir ao espaço a bordo de aeronaves de 3 programas. 3. Ele caminhou e dançou na Lua por 2 vezes. 4. Muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas. E 5. Ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos. Qual desses trechos o jornalista utilizou para justificar a identificação do astronauta como uma lenda? Ah, agora sim, vamos lá, vamos entender. Quais argumentos ele utilizou para justificar o uso de lenda para se referir ao astronauta? Ele morreu na noite de sexta-feira, por isso que ele foi chamado de lenda? Não. Ele foi o único a ir ao espaço a bordo de aeronave de 3 programas, por isso é uma lenda? Sim. Ele caminhou e dançou na Lua por 2 vezes, por isso que ele é uma lenda? Correto. Muito conhecido pelas tiradas bem-humoradas, por isso que ele é uma lenda? Não. E ele morreu devido a complicações de uma pneumonia aos 87 anos, por isso que ele é uma lenda? Também não. Então apenas a 2 e a 3, que é aqui a questão B. 4. Que veículo de comunicação a NASA utilizou para noticiar a morte de John Young? Por que razão esse veículo provavelmente foi escolhido? Qual foi o veículo de comunicação? Vamos observar lá. Vamos lá. Aqui na página 137. A NASA confirmou a morte de Young pelo Twitter. Então, o veículo foi Twitter. Aí aqui ainda. Twitter. A NASA utilizou o Twitter para noticiar a morte do astronauta. E qual é essa razão? Por que escolheu o Twitter? É um veículo de comunicação mais ágil e abrangente da atualidade, né? Muita gente tem acesso ao Twitter, muita gente. Então, utilizou de uma ferramenta que muitos têm acesso, por ser uma ferramenta ágil também, mais abrangente da atualidade, ok? Então, a NASA utilizou o Twitter para noticiar a morte do astronauta, certamente é porque é um dos veículos de comunicação mais ágeis e abrangentes da atualidade, e atinge muitas pessoas rapidamente, ok? Agora, vamos para a página 139 para finalizarmos o capítulo 3. Outro emprego curioso da palavra lenda ocorre no anúncio abaixo. Analise. Vamos lá. Nós temos aqui o anúncio, né, de um carro e aqui a descrição que está em letras maiores aqui. Vamos lá. Você está prestes a ter uma experiência sensorial espetacular. Ficar frente a frente com o Nissan 350Z, um dos mais cobiçados e desejados cupês esportivos do mundo. Esse verdadeiro mito da indústria automobilística esportiva estará em exposição para que você possa vê-lo bem de pertinho, levando assim seus 5 sentidos ao limite. Não deixe de conhecer essa lenda sobre 4 rodas, será um momento único. Vamos observar aqui hoje lenda, né? E eu havia falado também, né, do mito, né, que a gente utiliza muito mitar, mito também está aqui. Um recurso muito utilizado nos textos em geral é a sinonímia, isto é, o emprego de palavras de sentido semelhante com o objetivo de evitar repetições desnecessárias. Com certeza vocês já ouviram falar em sinônimos, né? Casa é sinônimo de lar, carro é sinônimo de automóvel. Então, a sinonímia ela é muito utilizada para se evitar repetições de palavras. E aqui no texto, para identificar a palavra utilizada como sinônima de lenda, né, que é justamente mito, ok?
algo de extraordinário, algo que marcante aí, né, no caso, que é o carro. Tô tentando apelar e chamar a atenção para para as pessoas sobre o carro. B. No título do anúncio, o autor faz referência a uma expressão popular. Que expressão é essa? Ele utiliza aqui uma expressão popular que é o X da questão, né? Só que aqui ele faz adequação sobre o Z da questão, porque é o Nissan 350Z. Então, a expressão popular é o X da questão, utilizada para designar o aspecto mais importante de um tema, né? Quando nós estamos discutindo um tema, e aí se fala, mas o X da questão é isso. Ou seja, o mais importante, o ponto focal ali, principal, é o X da questão. 2. No título do anúncio, o veículo é identificado como uma lenda. No texto que vem na sequência, o autor do anúncio explica por quê. Você está prestes a ter uma experiência sensorial espetacular, ficar frente a frente com o Nissan 350Z. Por que o autor empregou o negrito no texto? Por que ele colocou o negrito aqui? Para destacar, né, gente? Para ficar mais evidente. Para chamar a atenção do leitor para o que ele definiu como uma experiência sensorial espetacular. Está enfatizando aqui essa experiência, né? Qual é essa experiência? Está em destaque aí, ficar frente a frente com o Nissan 350Z. B. Considerando o que estudamos neste capítulo a respeito do gênero textual lenda e o contexto em que foi empregado e o enunciado destacado em negrito, explique por que ficar de frente a frente com o Nissan 350Z seria uma experiência sensorial espetacular. Está falando aí que seria maravilhoso ficar de frente a frente com o carro, né? Porque a lenda não vai trazer aí, não vai tratar sobre acontecimentos sobrenaturais, então seria algo assim extraordinário ficar frente a frente o Nissan 350Z, né? Como o gabarito traz, como o veículo é identificado como uma lenda, isto é, como algo sobrenatural, ficar diante dele seria uma experiência fantástica, tanto quanto ficar diante de um personagem lendário, a exemplo do Saci ou do lobisomem, né? Ficaríamos assim chocados, encantados, no caso com o carro, né? Porque com o lobisomem eu não ficaria encantada não, eu ficaria com medo. Mas é nesse sentido, tá bom, gente? Finalizamos agora a nossa correção, tá bom? Vocês vão corrigir as atividades e nós vamos passar para o capítulo 3 de gramática, tá bom? Nós vamos trabalhar aí, estudar os substantivos, a classe de palavras substantivo, tá bom? Então, vocês vão assistir a próxima aula sobre os substantivos. Bons estudos, prestem bastante atenção. Se tiverem dúvida, me encaminhem, tá bom? E é um conteúdo que está lá no capítulo 3 de gramática. Peguem a gramática e acompanhem também, tá bom? Até a próxima aula. Tchauzinho!